A paz do Senhor para todos. Que enorme alegria estar aqui mais uma vez a fim de comentarmos as lições bíblicas de adultos. Quero agradecer muito a Deus e também ao nosso querido pastor Valdomiro Pereira da Silva pela oportunidade que nos é dada de estarmos nos dirigindo a todos vocês. Estamos agora adentrando o segundo trimestre do ano de 2024, com muita alegria, com muito prazer, e eu quero dizer a vocês que é um trabalho que tem levado muito tempo da nossa vida, mas o fazemos com muita alegria, porque é o trabalho de Deus. Eu quero também agradecer a todos que têm nos dado um feedback, ou seja, um retorno muito positivo, aqueles também que têm traçado, têm pontuado algumas coisas que precisamos melhorar. Tudo isso é muito importante. Quero também agradecer a equipe, o tão pronto para toda boa obra, o Adonias. Que Deus abençoe também a sua família. Um abraço à irmã Sueli, um abraço à Bia. Que Deus abençoe a vocês e a todo o povo de Porto Seguro. Quero agradecer também ao meu querido amigo pastor Carlito Fiel e a todo o povo de Itabuna. A igreja lá está completando mais um ano de vida. São 75 anos, né, de muita alegria, de gozo, de propagação do Evangelho do nosso Senhor. Estive ali e eu gostei bastante. Um grande abraço a Tônio Crente, um grande abraço a Cacau. São nossos irmãos e amigos e também parentes de outros amigos, pastor Ismael, pastor Itamar. Meu Deus, que família maravilhosa. Quero agradecer também ao querido pastor Cleudson Djalma. Você é bênção de Deus. Um grande abraço também à minha querida esposa, Lucinha, trabalhadora da obra. Que o Senhor continue fortalecendo a todos vocês. Meu querido Tony, que Deus te abençoe, bem-vindo. Meu querido Valmir Júnior, a todos os ouvintes da Rádio Vox. A Rádio Vox, nós estamos lá às 19 horas, sempre aos sábados. Não perca, se você está viajando, não pode acessar o YouTube ou a sua TV, Smart TV, então você acessa a Rádio Vox e aí você ouve também os nossos comentários. Quero dizer para vocês que agradeço também aos comentários que vocês têm feito, minha querida irmã Cleonilda, meu querido presbítero Newton Júnior. Eu não vou lembrar de todos, graças a Deus o número de comentários tem crescido. E eu quero muito agradecer e incentivá-los a que sempre comentem. Receberam lá a notificação? Atentem para dar um joinha, ou como é o nome daquilo ali, Adonias? É emojis? Emoji? Emoji, né? Dá um like, um ok. Tudo isso é muito importante. Isso se chama Triplo C, quer dizer, inscreve. Não. Como é? Curte, comenta, compartilha. Então, inscreve, porque e o número de inscritos tem crescido, graças a Deus. Espero estar contribuindo também para o crescimento deste canal importantíssimo que é o CEADEB Oficial. Mas vamos ao que viemos fazer e eu quero que você diga se gostou do nosso cenário. É um cenário novo e que está ainda em aperfeiçoamento. Mas diga aí, você gostou do cenário? Vamos lá. A lição de número 1, a lição é a carreira que nos está proposta. Esta é o tema, este é o tema de todo um trimestre. Mas vamos ao início da caminhada. Vamos lá. O texto áureo diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3 e o versículo de número 3. Vamos aqui a tete, meu caro Tony, porque eu quero dizer o seguinte: é muito bom, de bom alvitre, como diria o nosso querido pastor Isaac Carvalho, que nós leiamos, façamos a leitura diária. É muito importante que a gente possa acompanhar as nossas lições, até para evitar algum tipo de desvio da doutrina. É importante que a gente acompanhe, que a gente leia, que a gente ouça, que a gente esteja mastigando o livrinho, para que não sejamos levados por ventos de doutrina.
Então, nessa feita, nós vamos estudar o livro de João. Leia todo o capítulo 3 de João. Que capítulo maravilhoso. É nele que está incluído, ou seja, especificamente o versículo de número 16, aquilo que foi considerado por homens de Deus como o evangelho em miniatura. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que maravilha! Então, é um texto, um capítulo que vale a pena ler. Pastor, qual é o capítulo que não vale a pena ler? Toda a Escritura é divinamente inspirada e apta para ensinar, para instruir, para redarguir em justiça. Toda a Bíblia é importante. Eu estou falando que especificamente para este trimestre, nós devemos estar com o capítulo 3 aqui e aqui também, tá certo? Então vamos lá. Plano americano. Verdade prática. O novo nascimento marca o início da jornada do crente em Jesus Cristo. Quando é que começa o início desta caminhada no novo nascimento? Ninguém que não nasce de novo pode caminhar para o reino de Deus. Isso é muito importante, porque ter a carteirinha da igreja, ou agora eu sou da Assembleia de Deus, ainda não iniciou a caminhada, ou nem sempre iniciou a caminhada. Eu me batizei, pode ser, tudo indica, mas é preciso sim que tenha nascido da água e do Espírito, tenha sido regenerado. Nós vamos ver em toda a lição, mas eu quero já pontuar que é o novo nascimento que marca o início da nossa jornada como crentes em Cristo Jesus. Vamos então à nossa leitura bíblica em classe. Coloca aí na tela, por favor, Tony. Diz assim, João capítulo 3, versículos de 1 até 8. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade eu te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. 3x4. E quando eu falar assim, gente, 3x4 é porque esta câmara bela, maravilhosa aqui, glória a Deus. Este texto, ele vai evidenciar uma grande verdade, que para iniciar a jornada, a caminhada, digo mais uma vez, é preciso ter um momento. E este momento é o renascimento. Mas não de uma semente corrupta ou corrompida, não da semente de Adão, mas do segundo Adão, que é Jesus Cristo. Amém? Vamos lá, aqui no plano americano, meu caro Tony. Vamos agora para os nossos tópicos, né? O primeiro tópico vai falar sobre a caminhada em si, a caminhada com Cristo. O subtópico 1, ele vem para que a gente possa compreender os dois caminhos. Existem então dois caminhos, existem duas naturezas. É isso que Nicodemos não conseguiu entender. E ele não conseguiu entender
porque efetivamente não dava para compreender mesmo, a não ser que o Senhor explicasse. Porque vejam, todos nós estamos acostumados a entender aquilo que nos relaciona com a nossa vida. Jesus, o mestre por excelência, ele sempre fez isso. Então, quando ele queria falar sobre a semente, a palavra, ele relacionou com a própria semente da lavoura, do trigo. Quando ele quis falar sobre o final dos tempos, ele disse: olhem para a figueira. Então, Jesus, ele sempre relacionou as coisas espirituais com as coisas materiais, para que a gente pudesse fazer esse relacionamento mental. Nesse caso de Nicodemos, ele foi, logo, é necessário nascer de novo. Óbvio, para qualquer um de nós, perguntaríamos como fez Nicodemos. Mas pode alguém nascer de novo sendo velho? Porventura pode tornar ao ventre da mãe e tornar a nascer? Claro, eu não posso compreender como é que alguém pode, já tendo seus 60 anos, nascer novamente. É possível isso? Qual é a técnica? Será que há alguma nova descoberta científica que faz com que pessoas já grandes, já velhos, possam novamente tornar ao ventre da mãe e nascer? Jesus então diz: você é mestre em Israel e não sabe dessas coisas? Aleluia! Glória a Deus! Não tinha um mestre em Israel que pudesse saber dessas coisas, meu amado Jesus. É o Senhor, o Filho de Deus, que vem nos ensinar o que é isso. Então Jesus começa a falar exatamente sobre os dois caminhos, ou as duas naturezas. A primeira natureza é a natureza humana, é a natureza carnal, é a natureza material, é o nascimento adâmico. Todos nós temos um único pai humano, que é Adão. É através de Adão que originou toda a raça humana. Nós, em Adão, nascemos, crescemos, vivemos e morremos. Em Adão, nós pecamos, erramos. É em Adão que temos a nossa infância, nós temos a nossa adolescência, a juventude e a velhice, com algumas variações. Mas em Adão tudo passa, tudo é transitório. Em Adão, a nossa morte é o fim de tudo. Mas temos uma outra caminhada, que é uma vida com Cristo. Aí, aquele que tem 60 anos, aquele que tem 70 anos, ele pode encontrar a Jesus Cristo e nascer de novo, sendo velho. Oh, glória a Deus! Glória a Jesus! Tete a tete. Como foi o seu novo nascimento? Você nasceu já sendo velho? Ou nasceu na igreja? Veja que privilégio o Senhor tem nos concedido. Como Timóteo, ele desde a meninice sabe, conhece as sagradas letras que podem, disse Paulo, fazer-te sábio para a vida eterna. Que grande alegria, que grande privilégio que o Senhor nos concede de podermos ter nascido já comendo o leite espiritual maravilhoso da salvação. Então, toda a sua vida é dedicada a Jesus Cristo. Toda a sua vida. E eu quero enfatizar isso aqui. Me dá aqui, por favor, 3x4, Tony. Porque muitos filhos de crente entram em confusão mental, numa autocomiseração, em uma baixa autoestima espiritual, dizendo: eu não conheci o mundo, eu casei logo com a única pessoa. Gente, isto é uma grande bênção, isto é um privilégio maravilhoso que o Senhor concede a você, de estar utilizando, se você é uma criança, ouça-me, a sua infância
para servir ao Senhor. Que grande alegria! Se você é um adolescente, procura achar aí esta alegria, esta fonte que jorra para a vida eterna. Oh, Jesus, obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu pais crentes. São perfeitos? Não, como você também não é, como eu também não sou. Mas são bênçãos, porque só em alguém ensinar o caminho da salvação, e tem alguém que diz assim, porque na igreja é uma coisa, em casa é outra, é um erro? É, mas eu quero encontrar nestes erros algo de bom. Será que Deus também não está provando os filhos? E eu não estou isentando os pais. O homem, a mulher íntegra tem que ser um só. Na casa de Deus, em casa, no trabalho, na ida ao trabalho, no retorno do trabalho, tem que ser um só. Mas eu estou falando aos filhos, porque muitas vezes os pais não amadureceram ainda. Mas imagine aí, Deus livre e guarde, e você considera o seu pai e a sua mãe um problema. Eu estou falando para você agora. Imagine agora se ele fosse um beberrão, se a sua mãe fosse uma paroleira, ou uma fofoqueira, ou alguém que gosta de confusão, uma gritadeira, alguém que está na rua gritando e fazendo coisas erradas. Eles podem não ser perfeitos, mas eles lhe ensinam o caminho da salvação. Enquanto Deus não trata a vida deles, enquanto eles não tomam consciência daquele ensinamento que vem da casa de Deus, vão suportando eles, gente. Vão agradecendo a Deus pela vida deles, vão obedecendo a eles, vão tornando a vida deles melhor. Eu tenho isso comigo, que os filhos também podem ajudar os pais a criá-los. Eu tenho isso comigo. Por que eu tenho isso comigo? Porque eu conheço alguns filhos que os pais não eram crentes. Eu tive um testemunho aqui no plano americano de Josh McDowell, um jovem universitário americano que ele era revoltado com Deus e com a religião de Deus. E por quê? Porque o seu pai era um beberrão. O seu pai era um pingunço. Então, ele tinha vergonha de levar os seus amigos em sua casa. Ele prendia o pai quando os amigos iam lá, para que o pai não fizesse baderna, para que o pai não fizesse arruaça. Ele não era crente, o Josh. Mas ele conta o seu testemunho de que ele lutou contra Deus com toda a sua força de juventude. Ele escreveu coisas contra Deus. Mas no momento em que ele tomou uma decisão de escrever uma tese, negando completamente o cristianismo, e ele disse, como é que eu posso fazer isso? Negando que Jesus ressuscitou. Mas à medida que ele elucubrava, à medida que ele estudava juntamente com a sua equipe, ele percebeu que era impossível negar que Jesus Cristo ressuscitou. Então, pouco a pouco, glória a Deus, a mensagem do Evangelho foi entrando na sua mente e no seu coração. E ele então cedeu e declarou que Jesus Cristo verdadeiramente ressuscitou. E o que aconteceu aqui na Tete a Tete? Ele concluiu que o seu pai precisava dele. Ele concluiu que ele poderia ser não uma vítima, mas uma força propulsora para o bem do seu pai. Ou ele mudou completamente a sua forma de visão em relação ao pai. Ele começou a amar o seu pai como o seu pai era. Eu creio que Deus pode fazer uma mudança total e radical na vida da sua família, começando por você, começando por mim. Não espere tanto dos outros, não cobre tanto dos outros, faça aquilo que estiver ao seu alcance. O que é, pastor? Porque eu sou tão limitado, mas o seu Deus, ele não é limitado. O seu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos. Amém? Ore comigo. Senhor Jesus,
eu te peço, mude a vida do meu pai, mude a vida da minha mãe. Se você é pai, ore comigo. Meu Deus, mude a vida do meu filho. Eu amo. Mude a vida da minha filha. Eu a amo. Mas eu não vou, Senhor, ser um murmurador, um reclamador. Eu vou crer que o Senhor fará grandes coisas no seio da minha família. Amém. Confirme. Amém. Deus é poderoso. O Senhor Jesus é poderoso. Eu creio no poder transformador do Evangelho de Cristo. Vamos agora aqui no plano americano, o subtópico 2. 3 companheiros da caminhada. Glória a Deus. Eu gostei desse slide. Você gostou, Tony? Ficou... Posso usar um termo aqui meio uma teteia. Uma coisa linda. Um colorido maravilhoso. Não é? É a primeira vez que nós expomos esses slides aqui. E aqui é um plano de caminhada, um plano azul escuro, quase preto, né? Uns círculos aqui. Eita Deus, é forte. Mas vamos ao conteúdo, ao que interessa. Você não está sozinho na sua caminhada, meu irmão. Não. Você, desde o momento em que aceitou a fé, você tem 3 companheiros de caminhada. Primeiro, você tem o seu Pai Celestial, Deus. Você tem o seu irmão, amigo, companheiro, sossego, Jesus Cristo. Ele é o seu advogado perante o Pai, Jesus Cristo, o justo. Mas você tem também o Espírito Santo, que é o advogado aqui na terra. Segundo o apóstolo Paulo, no capítulo 8, nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia! Glória a Deus! Que maravilha! Que alegria! Que bênção! Glória a Jesus! Glória a Deus! Louvado seja o santo e glorioso nome do Senhor para todos sempre. Então nós estamos aqui com o Pai que olha as nossas petições, que vê o nosso caminhar. Ele nos tem como seus filhos e não se envergonha, conforme está escrito em Hebreus, de nos chamar de filhos, porque nos preparou uma cidade. Aqui na 3x4 eu quero falar que nós temos o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele também é um paracleto, ele também é um advogado. Ele está advogando as nossas causas, conforme disse Estevão. Eis que vejo os céus abertos e Jesus Cristo à direita do Pai. Glória a Deus. E Ele está intercedendo também por mim e por você. Clame a Cristo Jesus. Não somente nos momentos de dúvida, não somente nos momentos de dificuldades, também. E aqui eu quero, meu caro Tony, falar. Porque nós, na vida cristã, muitas vezes criamos motes, né? Mote é o quê? Uma máxima. O que é uma máxima? Um pensamento conciso e que muitas vezes devemos usar com muito cuidado, porque nem sempre o pensamento é para a ocasião. Por isso que Jesus Cristo disse, nesse caso é verdadeiro o ditado, médico, cura-te a ti mesmo. Nesse caso, então, mesmo o ditado, mesmo o versículo bíblico, mesmo a aplicação, ela tem que ser usada no contexto e no tempo e do modo correto. Compreenderam aí? Expanda o meu pensamento. Muitas vezes estamos fazendo aplicações genéricas que deveriam ser específicas. Por exemplo, tete a tete. Deus vai te dar vitória. Dependendo do contexto, pode ser uma aplicação correta. Mas às vezes o irmão quer a vitória ali, naquela hora. É hoje. Diga para seu irmão ir, é hoje. Nem sempre vai ser hoje. Espera no Senhor. Poderia ser um outro texto. Confia no Senhor. Espera no Senhor.
porque no tempo certo, Eclesiastes no capítulo 3, há tempo para todas as coisas, há propósito para todas as coisas. Suporta, pois, as aflições, como bom soldado de Cristo. O Senhor te diz para esperar um pouco mais, ainda não é o tempo, tenha calma, tenha paciência. Então está em contraste com é hoje a tua vitória, entende? Mas pode ser que para alguém o Senhor esteja dando a vitória hoje. Mas o que eu estou dizendo é que é um pensamento ou uma conclusão, uma aplicação específica, que muitas vezes é generalizada. Às vezes o Senhor está lhe trazendo esta aprovação para saber o que está no seu coração. Ele está te provando para saber como é que você vai reagir. Se você reagir mal, perde a prova. Tem que repetir o ano. Mas se você aguenta firme, bem-aventurado o homem que suporta a aprovação, porque quando for aprovado, receberá de Deus o galardão. Aleluia! Glória a Deus! Essa e muitas outras aplicações. Hoje nós temos uma overdose de sínteses, uma overdose de aplicações. Vou trazer uma outra aqui na 3x4. Não temas, irmãos, Jesus está contigo no barco. E aqui não vai uma crítica à pregação e aos pregadores. Já falamos sobre a importância da pregação. Eu estou aqui fazendo uma análise quase filosófica das nossas próprias coisas. Se Jesus está no barco, a vitória já é nossa. Não temas, irmãos, Jesus está no barco. Está correto? Plenamente. Jesus está no barco mesmo. O que eu estou falando é da aplicação específica e da genérica. Por quê? E alguém já disse. Jesus manda que os discípulos vão, retornem, enquanto ele fica um pouco mais orando. E depois, já de madrugada, enquanto os discípulos estão labutando para não irem a pique, o Senhor vem fora do barco. Fora do barco. Eles, ao invés de terem calma, eles se assustam com a visão tipo de um fantasma. Mas Pedro toma a palavra e diz: "É o Senhor, manda que eu vá." E Jesus manda que ele venha. E Pedro afunda pela falta de fé e o Senhor o socorre. Jesus estava dentro ou fora do barco? Fora do barco. Mas ele foi salvação fora do barco? Sim, ele foi salvação fora do barco. Onde é o ponto de contato ou a concatenação? Concatenar é juntar. É que, se estivermos falando especificamente sobre a jornada no meio do mar, o barco da vida, Jesus tem que estar dentro. Tem que estar dentro. Jesus está conosco e tem que estar dentro de nós, conosco. Não pode estar longe. Mas se estivermos falando de provações, que muitas vezes pensamos que o Senhor está longe de nós, aí nós poderemos aplicar no seguinte sentido: Ele tem o controle de toda a situação. Mesmo que Ele te mande ir e pareça que Ele não vá, Ele está no controle da situação. Deus, o Senhor Jesus, Ele muitas vezes, Ele permite que a gente sinta o distante. Ele permite. Não estou sentindo Deus. O céu está de bronze. Eu não consigo alcançar Deus. Eu não consigo senti-lo perto de mim. Mas Ele está ali. Ele sabe. Ele te enviou. Ele está no controle da situação. Espero que tenhamos entendido este pensamento. Então, você está com esta tríade, esta triunidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O segundo tópico vai falar sobre o novo nascimento em si.
é a entrada do crente. Eu quero comparar a entrada do... Aliás, eu vou comparar na frente um pouco. Você já se inscreveu aí no canal da CEADEB Oficial? Você já deu o seu joinha ou o seu dislike? Pode ser também. Eu não gostei não, pastor. O senhor está se aprofundando muito e eu quero ficar no raso. Não tem problema. Você já comentou? Bota um legal aí, um emoji, ou escreve aí, estou gostando, comentário bom. Quer dizer, pode ser também que diga, a gravata está assim. Você participe, tá certo? Para nós é uma grande alegria. E, viu, Adonias, eu estou sempre respondendo as questões. Ou havendo questões, havendo sugestões, havendo qualquer comentário, eu estou sempre lá respondendo. Mas vamos, o novo nascimento. Aí vem uma pergunta, por que precisamos do novo nascimento? Qual o motivo pelo qual precisamos do novo nascimento? O novo nascimento é uma entrada em uma nova vida. É o momento, o marco inicial. Ninguém pode entrar pela janela no reino dos céus. Ninguém pode entrar pelo telhado no reino dos céus. Porque embora Jerusalém ela seja uma cidade para todos, ela não pode deixar entrar o pecado. Nada que a contamine pode entrar. Assim também é o reino de Deus. É um reino aberto a todos, mas não a tudo. Não. Para entrarmos no reino dos céus, temos que iniciar com o novo nascimento esta caminhada. Tem muita gente querendo entrar pela janela. Eu tenho o meu próprio conceito e a igreja tem que me aceitar. Eu tenho a minha vida e a igreja tem que me aceitar. Você está errado. Você não está observando que a igreja é o que é porque mantém a porta sempre estreita. É isso, que será o tema da nossa próxima lição, tá certo? Então, o novo nascimento é o marco inicial para quem quer ser cristão. E aí acontece o quê? Uma regeneração. Quando João disse, olha, eu vos batizo com água para arrependimento, mas vem um que é mais poderoso do que eu, cujas alpercas eu me abaixando não sou digno de desatar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Uma coisa é ser mergulhado. É relativamente fácil, né, Tony? Ser mergulhado. Agora experimente a reentrada na atmosfera da Terra. Temperaturas altíssimas. Eu via a Starship do Elon Musk, a sua reentrada na atmosfera. É tão grande, tão forte a temperatura, que ela cria um plasma. Meu Deus, temperaturas altíssimas que explodem quase tudo que se aproxima dela. Meteoros, pedras, outros satélites voando. Quando reentra na atmosfera, eles explodem, eles se desintegram. Eu faço aqui também uma semelhança. Aquele que nasce somente da água, então é apenas uma representação. Mas aquele que nasce do Espírito, o Espírito é fogo, aleluia. O Espírito queima tudo aquilo que não é de Deus. Tem que nascer da água e do Espírito. Assim, é um processo de regeneração. Ou, segundo a linguagem bíblica, de regeneração. Regeneration, ou uma nova geração, de regerar. Quando nascemos da nossa mãe e do nosso pai, somos gerados. Mas quando nascemos em Cristo, somos regenerados. Glória a Deus, glória a Jesus. E essa regeneração é que nos dá direito à caminhada em Cristo Jesus. E aqueles que nasceram de novos
de novo, têm direito a entrarem no céu. Por isso que Jesus disse, aquele que não nascer na água do Espírito não poderá ver o reino dos céus. Aleluia, glória a Deus. Alguém chegará naquele dia e dirá assim, eu fiz milagres em teu nome, Senhor. Eu curei em teu nome, Senhor. Senhor, em teu nome eu expulsei demônios. Não lhe conheço. Não vos conheço. Você não é meu filho. Você não foi gerado novamente. Que grande perigo. E que cuidado nós temos que tomar com a nossa vida espiritual. Você, irmãos, aqui na Tete a Tete, foi gerado de novo de uma semente incorruptível. Então dê graças a Deus, glorifique o nome do Senhor. Olha, não há razão para vivermos vidas tristes. Não há razão para deixarmos que as circunstâncias da vida nos muquie como carne. Não há razão. Porque alguém já disse que se a vida lhe der razões para chorar, diga a ela que você tem muito mais razões para sorrir. Mas eu posso usar a Bíblia para dizer isso, porque a nossa leve e momentânea tribulação, oh, aleluia, glória a Deus, não pode se comparar com o peso de glória que em nós há de ser revelado. Por isso, fico feliz, ou disse Paulo, na linguagem de Paulo, gloriarei-me ou gloriar-me-ei muito mais nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. E a paciência produz a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, irmãos, para sermos crentes verdadeiros em Jesus, precisamos realmente nascer de novo, da água e do Espírito. O segundo subtópico, ele vai falar sobre a religião não faz nascer de novo. E eu dizia aqui no plano americano que ter uma carteirinha não nos faz novos em Cristo. Ter um cargo na igreja não nos faz novos em Cristo. Não. Vejam que os irmãos Ananias e Safira, eles já estavam integrados ali à igreja, mas o coração deles não era de um verdadeiro cristão. Vejam que o irmão Simão, ele era saudado, não com L, com U, saudado. Irmão Simão, o irmão se converteu, agora eu sou crente, graças a Deus, o Senhor fez uma grande transformação na minha vida. Mas ele estava tão estupefato com as coisas que aconteciam, que chegou um momento em que os apóstolos vieram e começaram a orar pelas pessoas, e as pessoas começaram a receber o Espírito Santo. Simão se admirou e disse, me dê aí desse poder, eu quero ter esse poder, quanto é? E Pedro, olhando para ele, disse, meu irmão Simão, estás em fel de amargura, seja o seu dinheiro para a sua perdição, porque você está pensando, está cuidando, que o dom de Deus se adquire por dinheiro. Senhor disse, irmão, me perdoe aí, irmão Pedro. Ore por mim, para que nada do que você falou se cumpra em mim. Então, estava na igreja, mas não era um verdadeiro cristão. Nicodemos, ele era um homem sincero nas suas perguntas e indagações, mas ele não compreendia a profundidade do que era ser filho de Deus. Então ele pergunta, por acaso, sendo alguém velho, pode tornar ao ventre da sua mãe e nascer? Então ele não compreendia. A religião, ela não conduz o homem a um novo nascimento. Muitas vezes a religião
pode gerar uma cortina de fumaça contra o novo nascimento. Quantas pessoas que já nasceram crentes, mas nunca nasceram de novo, consideram uma igreja um espaço bacana, maravilhoso, de amizades, mas na hora fatal, na hora do vamos ver, nós percebemos que essas pessoas ainda não nasceram verdadeiramente em Cristo, ainda não nasceram da água e do Espírito. O terceiro subtópico do tópico 2, ele vai falar exatamente do que nós estamos falando, o novo nascimento e seu processo. É isso aí, está aí na tela. O novo nascimento, como é o processo do novo nascimento? Bem, o crente, e aqui eu quero explicar uma coisa, aqui na 3x4, Tony, você nasce de novo apenas quando se batiza? Não. Não é o batismo que diz que você está nascendo de novo. Embora o batismo tenha, sim, o poder de representar o seu novo nascimento. O batismo representa aquilo que você já fez, aquilo que você já é. Então, se você é nascido de novo, você pede, você busca o batismo nas águas. Mas isso não é tudo em relação ao que o Senhor disse, aquele que não nascer da água. Não é tudo, não. E também não vejo como adequar a água à questão da lei, porque nem todos nós somos da lei. E Jesus disse, aquele que não nascer da água e do Espírito. Gosto muito mais da explicação que dei há pouco, que é que João Batista disse, eu vos batizo com água para arrependimento. Então, a água é exatamente o batismo. Mas a água também é a água que limpa, a água que lava, a água da qual Jesus Cristo falou, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então, esta água maravilhosa, poderosa. Aqui na Tete a Tete, Tony, Moisés disse, deixe cair a minha doutrina como a água. Então, a palavra de Deus, o ensinamento de Deus, o preceito divino, o mandamento divino, é esta água que guia, né? O batismo também, ligado, é uma representação. Então, o processo do novo nascimento é, você recebe a palavra, porque o crer vem pelo ouvir, e ouvir a palavra, ou em outra tradução diz, e o ouvir pela palavra. E eu gosto disso, viu? Aqui no plano americano. Eu gosto dessa diferenciação de tradução, porque só nelas nos ensina. Porque o crer vem pelo ouvir. Ó, que coisa maravilhosa. O crer vem pelo ouvir. Ou melhor, o crer vem pelo ouvir, sim, e o ouvir pela palavra. Por que o ouvir pela palavra e nem sempre o ouvir a palavra? Por que eu gosto disso? Vou explicar. Porque o ouvir pela palavra está dizendo o seguinte, que tem muita gente que não ouve, embora ouça. Como assim, pastor? Explique melhor isso. Vou explicar. É que está escrito o seguinte, Jesus disse, os discípulos perguntaram ao Senhor, Senhor, por que o Senhor fala claramente a nós e fala em parábolas a outros? E ele explicou. Ele disse, porque a vós é dado entender o reino dos céus, mas a eles não. Para que se cumpra aquilo que foi dito pelo profeta Isaías. Para que ouvindo, não ouvis. Para que ouvindo, não ouvis. Ou melhor, para que ouvindo, não ouçais. Pode ser também uma outra colocação do verbo ouvir. Mas vejam, ouvindo, não ouve.
Mas não está ouvindo? Tá. Mas é aquilo que o Senhor disse no capítulo 2 de Apocalipse. Quem tem ouvidos para ouvir. Aí é um outro processo. É um processo que você ouve e atenta para aquilo que ouviu, para que aquilo que o salmista disse, guardei. Aleluia, glória a Deus. Guardei a tua palavra, Senhor, no meu coração, para não pecar contra ti. Então, nesse caso, o ouvir é pela palavra. Ouve a palavra e ouve a voz de Deus que está sendo falada na palavra. Glória a Deus. Não acontece com você, não? Aqui. Às vezes você está em um culto, está ouvindo a palavra, mas não está atentando para aquilo que a palavra diz. Às vezes por preconceito em relação ao pregador, às vezes porque você já tem uma pré-condição, às vezes porque você já formou uma convicção, então você nem ouve aquilo que é falado. Seus ouvidos estão atentos, ouvindo, mas você não absorve. Bem, se não for uma palavra de Deus, você não deve absorver mesmo. Mas pode ser que Deus esteja falando contigo em algo que você ainda não atentou. Ouvi a palavra de Deus e sareis. Glória a Jesus. Mas agora vamos, Tony, à questão do Espírito. O Espírito é diferente da água. O Espírito, ele regenera. Mas o Espírito, ele vem de uma forma muito mais avassaladora. Por isso que o Espírito, quando veio sobre os discípulos, cerca de 120 pessoas que estavam na casa, no cenáculo, então ele veio como línguas repartidas como de fogo. Como de fogo. Eram línguas de fogo? Claro que não. Como é que é a língua de fogo? Claro que não está falando língua a língua. Não é língua a língua, não. Língua é como se fosse uma língua de fogo. Língua de fogo. Mas eram repartidas como de fogo. Embora nós saibamos que realmente o Espírito se manifesta muitas vezes como um fogo que se alastra nas características. Como pomba, no sentido da pureza, né? Mas aquele que não nascer do Espírito, ou seja, da água e do fogo, não pode ver o reino dos céus. Enquanto a água limpa, o fogo, ele tira as crecas mais brabas. Aquilo que muitas vezes a água não consegue limpar. É o fogo quem vai purificar. Ele vos batizará. Eu batizo com água para arrependimento, mas ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. É uma profundidade muito grande, porque com o Espírito Santo e com fogo. É um fogo que vem do Espírito, advém do Espírito. Há uma ligação umbilical entre o Espírito e o fogo. O fogo, ele amolece o ferro. E se aumentar mais ainda, a temperatura amolece o bronze, amolece o ouro, meu Deus. Purifica, né? Como disse o apóstolo Pedro, o fogo, a sua fé provada pelo fogo. Glória a Deus. Aleluia. Então o fogo, irmãos, ele vem para provar, mas também para purificar. E através deste processo híbrido, duplo, então o crente começa a ser uma nova criatura. Agora, uma coisa especial, viu? Esse processo de purificação, meu caro Adonias, ele dura a vida inteira. Você sabia, Tony? É um processo que dura. Ah, mas se Jesus vier agora e eu ainda estou em processo de santificação, eu subo? Subo na hora. É na hora. Para dizer mais corretamente, num átimo de tempo. Numa fração, no abrir e fechar de olhos. Porque o processo de santificação, ele é contínuo. Enquanto há uma santificação instantânea,
para nos garantir a vida eterna, mas enquanto estivermos aqui na terra, é um processo de santificação contínua. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Vamos para o último tópico, o tópico de número 3. Nem sei como é que está o tempo aí, acho que ninguém está anotando o tempo. A glória aqui está forte, glória a Deus. Como é que está aí? Aqui, bota aqui, Toninho, na tete a tete, por favor, que eu quero fazer uma pesquisa para os nossos ouvintes e também telespectadores. Não é assim, Adonis? Telespectadores. Como é a escola dominical em sua congregação? Ela é uma escola dominical forte, poderosa. Nós utilizamos esse novo trimestre para mudar. Mudamos aqui o formato, mas também na escola bíblica lá, nós nos assentamos. Um grande abraço ao meu querido diácono Adson, ao diácono Tiago, ao presbítero Clauvano, que nos ajuda lá na escola bíblica dominical. E nós dizemos, nós temos que iniciar esse trimestre de uma maneira mais forte, poderosa. Vamos convidar a comunidade, porque a escola bíblica dominical tem 2 objetivos. Ela evangeliza enquanto ensina. Então, para evangelizar, precisamos pessoas não crentes na escola. E aí nós já começamos esse processo de cooptação, de convite para as famílias. Traga os seus sobrinhos, traga os seus netos, faça isso também aí. Traga os seus amigos. Vamos ouvir a escola bíblica, ou vamos participar da escola bíblica dominical. Que Deus nos dê sucesso, meu Senhor, neste novo trimestre, para falar sobre um assunto tão especial que é o novo nascimento. Mas coloca aí nos comentários como está sendo a escola bíblica dominical. A escola bíblica tem que ser dinâmica. A escola tem que ser poderosa. A escola tem que espelhar a alegria de ser cristão. Amém? Vamos aqui, coloca na tela, por favor, aqui, esse slide lindo, maravilhoso. O Novo Testamento e a caminhada de fé do cristão. Eu coloquei caminha. A caminhada de fé do cristão. Agora nós vamos exatamente falar sobre o Novo Testamento. Embora o Antigo, aqui no plano americano, embora o Antigo Testamento seja assim muito importante para o crente, ele faz parte do cânon sagrado. Não podemos desprezá-lo, não podemos minimizá-lo, mas temos que utilizá-lo em perspectiva. Porque está escrito que eles sem nós não seriam aperfeiçoados. Bem, o que o pastor Osiel, ele pontua de uma maneira espetacular? É que o crente novo em Cristo Jesus, ele não é adequado que ele comece estudando as origens da terra, do espaço, da luz, das trevas, dos animais, de Adão, de Eva, a genealogia. Não. Ele tem que começar estudando sobre o novo nascimento, sobre a vida de Cristo Jesus. Que maravilha! Meu querido pastor Osiel, bota aqui que eu quero falar com o pastor Osiel aqui. Meu querido pastor Osiel, que maravilha esta lição da Escola Bíblica Dominical. Obrigado, CPAD, por ter escolhido este homem de Deus. E claro que eu estou, na verdade, agradecendo. As lições todas são especiais e maravilhosas. Mas este trimestre eu quero pontuar aqui esta grandiosidade. Porque é uma lição clara, é uma lição que ela sintetiza muito bem os conceitos que quer ensinar. E eu estou muito feliz com isso. Quero deixar aqui registrado. Que Deus abençoe a todo o corpo diretivo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, meu caro pastor José Wellington Bezerra da Costa. Que Deus abençoe também o senhor como um diretor-geral da CPAD. Muito obrigado a vocês. Vamos aqui no plano americano, porque o Novo Testamento, então, o pastor Osiel pontua que tem que ser a andada inicial. Para você ter uma ideia, viu, Adonias? Eu comecei a minha leitura da Bíblia, sabe por onde? Por Mateus.
E aqui na 3x4, quero agradecer aos irmãos de Capelinha que têm nos suportado. Oh, glória a Deus, os irmãos de Capelinha são uma bênção de Deus. Eu ia bater aqui no peito, viu, Tony? Mas eu estou vendo que o microfone está aqui, vai fazer aquele barulho, não posso nem... Algumas limitações, irmãos, que eu estou tendo aqui nesse estúdio, que os irmãos orem por mim, é brincadeira. É uma bênção. Só Jesus na minha causa. Porque nós estamos, juntamente com toda a igreja de Capelinha, permita-me fazer essa publicidade aqui, estudando o livro de Mateus. Oh, Deus tem me ensinado tanto. Que maravilha, uma leitura expositiva, mas não fria. Nós não estamos na frieza, não. Por quê? Porque muitas vezes, olha, irmãos, eu estava falando sobre divórcio no capítulo 19 de Mateus. Mas Deus, meu Deus, me usou de uma maneira e daqui a pouco o fogo caiu, Tony. E eu me dei por... Irmão, estou falando sobre divórcio, mas o Espírito está usando aqui. E foi uma festa, foi maravilha. Até porque, irmãos, vejam que coisa. Depois de falar um assunto tão pesado sobre divórcio, os discípulos dizem, não venha não, as crianças. Eu disse, não, pode deixar as crianças virem. Por quê? Porque ninguém é mais prejudicado pelo divórcio do que as crianças. Então Jesus diz, não, deixa entrar. Vou abençoar também elas. Abençoe seus filhos. Se alguém aí está pensando em divórcio, em nome de Jesus, senta com o seu pastor, ouve o seu pastor, ouve o seu conselheiro. Não tome decisões. E quando eu falo de decisões, irmãos, eu estou falando não somente a decisão final, mas uma decisão mental, uma decisão do coração. Não tome uma decisão do coração. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a pessoa, quando vai falar com o pastor, já decide, pastor, não dá mais não. Não pode ser assim. Quando você vê que a coisa está degringolando, está descendo a ladeira, está no precipício, quando você vê que a coisa não está se ajustando, acerta um dia, está de boa, no outro dia já senta logo, pastor, quero um momento com o senhor. Reserve aí uma tarde inteira, porque a coisa não está boa lá não. Então já começa a cortar, como diz lá na roça, lá, Tony. Você é do interior, Tony? Nasci aqui, mas minha família é do interior. Que interior é? Santo Estevão. Ô, rapaz, Santo Estevão, boa terra. Estive lá também pregando com o meu querido pastor Geazi, né? Uma terra de muita gente bonita. Deus abençoe os queridos irmãos de Santo Estevão. Então vejam, mas lá em Santo Estevão também tem uma área rural, né? Eu soube que os irmãos lá, eu preguei inclusive sobre coisas agrícolas, e os irmãos eu conheço. Então tem que cortar o mato, o capim pela raiz. Não pode cortar por cima porque ele cresce mais ainda. Então vê que a coisa não está fluindo, está havendo desentendimento. E eu dei um parêntese aqui, meus irmãos, me perdoem, mas eu também sou servo de Deus. Eu também obedeço a ordem do Senhor. Corta o mal pela raiz. Procura o conselheiro matrimonial. Procura abrir o seu coração. Vê o que não está funcionando. E eu tenho certeza que o Senhor vai dar a vitória. E você vai ver nessa pessoa que está ao seu lado aí, que parece tão problemático, parece que cabeça dura, parece tão teimoso. É Ele quem vai te enriquecer espiritualmente e materialmente. Está nele, está nela a raiz de sua felicidade, porque foi Deus que te deu. Ah, irmão, mas eu casei no mundo e... Irmão, ô Jesus, eu ia utilizar uma coisa aqui que o pastor, grande pregador da palavra de Deus, Gilvan Rodrigues utilizou, sabe quando, Tony? Bota aqui no padrão americano aqui. Pastor Gilvan Rodrigues utilizou isso, deve ter uns 30 anos. Ele disse assim, lá na Liberdade. Alguém disse que pau que nasce torto nunca se endireita. Mas eu digo que se endireita, porque o carpinteiro de Nazaré ainda não fechou a sua carpintaria. Então há esperança, irmão.
Ah, porque eu casei assim assado. Não. Eu creio no poder de Deus para consertar tudo que está torto. É porque eu creio, porque eu tenho visto tanta coisa boa acontecer na vida daqueles que se entregam ao Senhor e daqueles que se entregam também ao conselho. Venha, marque com seu pastor. Venha ao gabinete. Abra o seu coração e a vitória vai ser sua. Eu aplico em nome de Jesus essa palavra aos que obedecerem. Em nome de Jesus. Amém. Fecha o parêntese. Bota na tela aqui, Tony. Então, o Novo Testamento é o caminhar inicial do crente. Leia, por exemplo, o livro de João. O livro de João, o Evangelho segundo João, que é esse aqui, primeiro Novo Testamento. João, ele não vai começar pela genealogia do Senhor. Ele vai começar já no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então, você começa a ter um entendimento de Deus, do seu Filho Jesus Cristo, do novo nascimento, meu Deus, das coisas espirituais, muito maravilhoso. E depois você vai avançando, depois de tomar o leitezinho com colostro. Você sabe o que é colostro, Adonias? Está dormindo. Deus, Jesus, tem misericórdia. Sabe, Tony? Adonias, sabe o que é colostro? Colostro é aquele, antes de vir o leite da criança, quando vai se alimentar a primeira vez, vem o colostro, e a criança precisa desse colostro. Precisa. É ali que estão as principais vitaminas que vão dar ao recém-nascido imunidade contra enfermidades, força, né? Tem recém-nascido que nasce com a pelezinha bem fininha, tem que tomar um sozinho. Então aquele colostro é em tudo maravilhoso. Então o Evangelho é esse colostro. E tanto Hebreus como Paulo, eles falam sobre essa questão da meninice espiritual, que precisa ser alimentado com um leite, mas não um leite falsificado. Oh, glória a Deus! Você já tomou leite da LBA, Tony? Não, você nasceu num lar abastado. Que maravilha. Mas, Adonias, você conhece o que é LBA, não? É o leite da vaca? Não. LBA era um leite que dava para os pobres. Era num saco. A gente pegava esse leite e ia comendo. Minha mãe deixava livre. Quando era leite ninho, ela fechava no armário. Mas quando era LBA, deixava lá, porque era meio... Eu já comi desse leite, só não sabia que era LBA. LBA era. Eu não me lembro se era do governo aí. Esse leite LBA... Onde é que eu estou aqui? Estou no 3x4? Aqui no Plano Americano. Esse leite LBA, na verdade, a gente comia ele e ele ficava pregando no céu da boca, era uma dificuldade. É chamado integral. É, integral. E aí era uma dificuldade. Esse daí não é original. E a Bíblia diz, olha, irmão, procure. É o leite Nutella. É o leite Nutella. É um leite meio aguado, né? Que não dá aquela sustância. Mas o Senhor diz, procure o leite original, não falsificado, para que por eles vades crescendo. Glória a Deus. Esse é o leite. O tema principal do Novo Testamento, já estamos terminando, é o quê? Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui eu quero falar aqui na Tete a Tete, meu caro Tony, e para vocês também. Gente, a escola dominical, ela tem um tempo limitado. 40, 50 minutos, 1 hora, mas é limitado. Então veja, se a gente permite que questões marginais elas tomem o tempo, com certeza sairão dali pessoas que vieram
ser alimentadas pela palavra de Deus e sairão com fome. Sim ou não? Sim. Professor, esta palavra é para o senhor, para a senhora. Procura controlar o tempo das questões. Embora seja salutar, muito importante, Jesus Cristo também, ele ensinava com perguntas e respostas. Mas óbvio que algumas vezes ele cortou o aluno. Um deles foi Pedro. Senhor, não diga isso não. Eu estou pronto a seguir o Senhor. Pedro, você está pronto a seguir? Ai, ai, viu? Eu te digo que antes do galo cantar 3 vezes me negarás. Mas Senhor, não fale assim não. Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não cogita nas coisas de cima, mas da terra. Então, claro que você não vai falar assim com o aluno, porque você também não é Jesus. Se você fosse Jesus, você poderia falar. Mas não é assim. Mas o que eu digo é, devemos sim controlar um pouco o tempo das questões marginais. O que é uma questão marginal, pastor? É aquilo que Paulo disse a Timóteo. Timóteo, tenha cuidado com essas questões que para nada servem, que não instruem, que não edificam. As questões de genealogia, se metendo com esse negócio de questão de genealogia. Jesus, uma certa vez, viu, Tony, aqui na 3x4. A 3x4, Tony? Uma certa vez, 2 homens procuraram o Senhor e disseram, Senhor, fale com meu irmão que reparta comigo a sua herança. Jesus olha assim, me diga uma coisa, quem foi que me colocou como juiz de vocês dois? Eu não sou árbitro de herança não, irmão. Você entende? Como o Senhor, na sua sabedoria, se fosse outro, não, Jesus é gente boa, Jesus vai dar espaço. Veja bem, peraí, deixa eu ver aqui. Seu pai morreu quando? Quando ele morreu, quem era o primogênito dos dois aí? Ele deixou o quê? Vamos fazer aqui. Não, eu não vim para isso, não. Meu tempo é curto. Eu vou morrer. Eu tenho que pregar o evangelho enquanto é tempo. Porque a noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. Glória a Deus. Eu estou falando aqui na Plano Americano, de foco na missão. 40, 50 minutos, 1 hora, esvai. Se não dermos atenção ao que é essencial, sairemos com uma sensação de seca, de calamidade, de querer mais. Então, o tema principal do Novo Testamento é Jesus Cristo. É dele que se fala. É o que ele fez que se fala. É o que ele vem fazer que se fala e que ele vai voltar. Então, é este o tema. Por isso que o novo convertido tem que estar familiarizado com o Novo Testamento, que fala especificamente do nosso Senhor Jesus Cristo. E finalizo agora a importância do Novo Testamento na caminhada do cristão, porque já falei também sobre isso. O Novo Testamento é essencial para a caminhada do cristão. Vai começar a ler Ixi, agora o negócio pegou aqui, viu, Tony? Vai começar a ler a Bíblia? Comece pelo Novo Testamento, como eu fiz. Comece a ler o livro de João, ou se for do seu querer, comece a ler o livro de Mateus. Também não tem problema. Eu prefiro que você leia o livro de João, como eu também fiz, e depois comecei de novo no livro de Mateus, li todo o Novo Testamento, e aí fui para Gênesis, e assim cheguei até Malaquias, comecei de novo Mateus, até Apocalipse, e depois comecei, e li a Bíblia completa também, sem problema nenhum. Meus irmãos, deixo aqui parabéns a todos os aniversariantes, que Deus abençoe. Se o seu pastor, o seu coordenador, o seu líder de EBD está fazendo aniversário também, neste mês de abril, então manda uma mensagem aí. Pastor, fala o nome dele, fala o nome dela, fala o nome desse professor, porque a gente vai ter um espaço aqui só para
parabenizar os aniversariantes. É uma coisa rápida, mas eu creio que essa parte social também faz parte de nós. Assim eu me despeço, agradecendo a todos. Que Deus abençoe a todos abundantemente em Cristo Jesus. Muito obrigado a toda a minha equipe. Que Deus também os abençoe verdadeiramente. E até a próxima lição. CEADEB TV, uma herança de fé pra você.